pergunta, né? Que indicadores de impacto que a gente poderia usar aqui? O que vocês acham? Qual que é o objetivo mesmo, né? Qual que é o objetivo mesmo? Um monte de cidadania, qualificação profissional, melhorar a relação com a família. Isso. Aí você pode pôr lá, sei lá, qualificação profissional, assim, pensa com 19 anos, qual foi a nota no Enem, ou se for na faculdade, ou se foi no primeiro emprego, tem com relação à qualidade de vida, sei lá, se está praticando esporte ou não sei. Anos de tem várias coisas que eu posso não usar como proxy. Isso. Mas assim, a gente tem que vamos tentar pensar os indicadores o mais colado no objetivo. Porque, por exemplo, praticar esporte, não sei se é uma boa ideia, entendeu? Qualidade de vida, você falou mais por causa disso. Aí você está ligado com qualidade de vida de dinheiro ou em menos idas ao hospital? Não, claro, mas imagina, pensa como que você vai operacionalizar. Veja, você vai ter um trabalho para convencer as pessoas que praticar esporte, você vai conseguir captar a qualidade de vida de todo mundo nessa fase. E você vai ter que operacionalizar um instrumento para capturar quanto que esse cara pratica de esporte, que esporte que ele pratica, etc, etc, e que seja uma coisa que você consiga depois comunicar e convencer as pessoas de que um aumento naquilo realmente significa uma melhoria de bem-estar. Então, quer dizer, o exercício de pensar o indicador tem que passar por esses detalhinhos que normalmente a gente pensa assim, o indicador pode ser uma coisa assim. Mas o que a gente faz é o primeiro brainstorm mesmo, né? Por isso, normalmente a gente vai assim, olha, o que é? É formação profissional? É garantir alguma empregabilidade? Então a gente vai perguntar o quê? Se o cara está trabalhando ou não, né? Então você já viu os outros lá, né? Se ele está estudando ou não, se ele terminou, se ele repetiu de ano, se ele evadiu da escola. Então, na verdade, assim, não tem muita novidade. Em termos de formação profissional, agora, se você quiser pegar assim, uma coisa que a gente não fez aqui, mas poderia pensar em termos para tentar pegar fortalecimento de vínculos familiares. Alguém tem alguma ideia? Mas assim, o ponto que eles querem desenvolver aqui é o seguinte, olha, como você encara a tua família, como você se relaciona com a sua família, com as pessoas que moram com você, entendeu? Então, existem questionários específicos para capturar coisas desse tipo, entendeu? Você pergunta para a pessoa como que você avalia a qualidade da sua relação com a sua mãe, ou seu pai, ou a pessoa que mora com você, enfim. Tem uma série de maneiras espertas de tentar perguntar esse tipo de coisa. Não é o que foi feito aqui, mas seria uma possibilidade de ser aplicado, tá? Por exemplo, então, são ideias, né? Tá, então, eu quis fazer esse ponto porque, assim, quando você vai fazer a avaliação de fato, você tem que pensar, se eu pegar uma coisa que é muito assim, olha, está relacionado com, mas vai ser de difícil implementação, vai ser mais complicado convencer as pessoas de que aquilo efetivamente está ligado com aquele meu objetivo, tem que acender uma luzinha amarela aí. Acho que eu perdi o negócio aqui. Tá aqui. Aqui o que a gente acabou usando, né? Foi bem direto. Ocupação, carteira de trabalho, salário, tamanho da jornada de trabalho, se frequenta escola e se estava já frequentando ensino superior, tá? Não entrou coisa de Enem, porque no caso aqui ainda estava no começo dessa expansão grande do Enem, né? Foi bem direto mesmo aí, tá? Não tinha muito que... Tá? Grupo de tratamento, né? São os indivíduos que entraram no projeto de integração em 2010, tá? O que aconteceu? Nessa avaliação, os dados foram coletados depois. A própria equipe do Camp Guarujá entrou em contato com os caras e fez meio que a pesquisa de campo para pegar o que estava acontecendo com esses caras, tá? Então, eles fizeram o curso em 2010 e lá em 2013 eles foram entrevistados pela própria equipe do Camp. Então, não foi a empresa de especializada que fez, tá? Então, foi montado um questionário e eles foram lá, um por um, aquele trabalho de formiguinha da ONG, em todo mundo que tinha passado pelo programa. O que acontece?
também só fizeram isso para aquele que tinha ficado com eles até 2012. Então, no fundo, o que a gente está avaliando é o integração mais o aprendiz integral. Tá? Então, só foi avaliado quem fez todas as atividades previstas na instituição. Tudo bem? O grupo de controle... Opa! O grupo de controle... Aqui dá uma ideia do que antes do grupo de controle, né? Ou seja, você tem a seleção aqui em T0, 2009, aí passou na integração, 2010, no aprendiz, 2011, 2012, e aí foi perguntado no segundo semestre de 2013 se ele estava ocupado. Nessa época o cara já estava de 18 a 20 anos, tá? Estava estudando, e para o controle também você gostaria de saber se ele estava ocupado ou estudando. O problema aqui é que, diferente dos outros dois casos que eu comentei com vocês, a gente não tem aquela informação de ficha de inscrição, ou dos caras que se inscreveram e não apareceram. Tá? E aí? Como que a gente faz para fazer? A avaliação saiu, tem resultado, eu vou mostrar para vocês. Mas como que a gente faz para fazer uma avaliação se não tem esse grupo de controle de inscritos e não selecionados? Alguma ideia? Talvez procurar na cidade alunos que tenham um perfil parecido para ser como se fosse um grupo de controle. Uhum. E aí comparar com a trajetória dos outros. Vamos pensar como é que a gente operacionalizaria isso. Porque os meninos fizeram esse curso em 2010. E você está indo entrevistar as pessoas em 2013 com 18 a 20 anos. Então, assim, você vai fazer o quê? Um campo no domicílio? Você entendeu? Entendeu a dificuldade? Eu não posso ir na escola, porque provavelmente muitos não vão estar na escola, vão estar em faculdade, vão estar trabalhando. Se eu vou num domicílio, como que eu vou selecionar esses domicílios? Isso, essa é a minha ideia. Só... Não tem informações sobre os alunos que tentaram fazer a prova e não conseguiram, né? Não tem nada. Não tem nada disso. Nada. Eu acho que é do secundário mesmo, né? Isso. Mas pensar época escolar, daí você olha os meninos serem parecidos com eles e tentar olhar a trajetória. Não, então, nota aqui, ó. Qual que é os nossos indicadores aqui? Volta lá, empregabilidade e se está estudando ou não. Saeb, essas coisas você não vai usar porque eu nem tenho o Saeb dos caras que estão no tratamento. Escolar, você identifica os meninos serem parecidos com eles, né? Mas eu só preciso saber se o cara está estudando ou não, né? Eu não preciso ir no censo escolar para saber isso, né? Pegar por idade. Posso ir na PNAD pegar por idade, não está subindo aqui o negócio. Deixa eu voltar aqui para os indicadores. Vamos lá, vamos ver se vocês chegam na mesma conclusão que a gente chegou. Então, assim, vai na PNAD, a PNAD pergunta para a pessoa, tem a idade da pessoa. O ano que ela nasceu. Tem a idade, o ano que ela nasceu, tem se ela está estudando ou não, tem se ela está trabalhando ou não. Né? As condições da família também. Isso é... As condições da família, se for Isso. a renda. Isso. Mas a gente não usou a PNAD. Por que a gente não usou a PNAD? Apesar de ter tudo isso. Vocês têm representatividade, né? Pra essa área. Aqui então, essa é uma coisa importante. Guarujá é uma cidade que fica no litoral de São Paulo, do lado de Santos, ali do lado do Porto. Licença, então. Né? Aí você fala assim, então a PNAD, assim, eu não consigo pegar no município. Específico. Né? É um município muito específico. No censo, não dá para eu ir porque o censo é de 2010. E eu estou querendo uma informação do cara de 2013. E aí? Está acabando as bases secundárias que a gente conhece. Só faltou uma que acho que ninguém falou aí. Não, olha, até do CAGED, você falar, né? PME, Pesquisa Mensal de Emprego. Você conhece a Pesquisa Mensal de Emprego? Calma. Isso, PME são regiões metropolitanas com periodicidade mensal, então acho que as 6 maiores regiões metropolitanas com periodicidade mensal. Por que ela é interessante para a gente? Depois eu vou falar quais são os desafios. Primeiro, a periodicidade mensal. Então eu consigo, por exemplo, pegar o dado mais ou menos na mesma época que eu fui lá fazer essa pesquisa de campo com eles. A gente vai ver qual que é a dificuldade. A dificuldade é que eu não tenho a região metropolitana, eu não tenho o Guarujá dentro da PME. Né? Então, a gente adotou uma estratégia de tentar trabalhar com regiões metropolitanas que fossem o mais parecidas possíveis com os dados do Guarujá. Já vou mostrar como que a gente fez isso. Tá? CAGED, que alguém falou aí, o CAGED é um dado de fluxo, né? De entrada e saída no mercado de trabalho.
Só no mercado formal, então você não pega. Então a PME tem mais qualidade, você consegue pegar o cara no mercado informal, nessa fase aqui ainda de idade, então... Pede o quê? Pesquisa de emprego e desemprego do DIEESE. Então, é estilo PME. Inclusive, na época, eles estavam para lançar uma PED que seria do ABC paulista, né? Que seria um lugar mais próximo do Guarujá, né? Mas é um perfil totalmente diferente, né? Porque é região ali de indústrias, etc. E o Guarujá ali não, já é uma região, apesar de ser próximo em termos de distância, em termos de perfil de cidade, é totalmente diferente. Nem tinha o dado disponível. Então a gente acabou indo para PME mesmo, dado secundário, porque não tinha essa informação. Opa, pulei, né? Pulei? Pesquisa mensal de emprego. Dos meses de agosto a novembro. Idealmente eu gostaria de pegar só novembro, mas a PME ela é pequena. Então eu tive que pegar dos meses de agosto a novembro, segundo semestre daquele ano. Aqui é um pouco do desenho da PME, não sei quanto todo mundo conhece. Cada domicílio na PME ele é entrevistado 8 vezes, né? Entrevistado 4 meses consecutivos, depois ele fica 8 meses fora, depois volta é entrevistado mais 4 vezes, tá? Então a gente começou, só que tem muita... O que acontece? A PME vai no domicílio da pessoa. Então se a pessoa mudou de domicílio, ela vai entrevistar quem está morando lá agora, não vai atrás da pessoa que morava naquele domicílio. Então principalmente quando você compara as primeiras entrevistas, as primeiras 4 entrevistas com as 4 últimas, você tem muita perda, assim, porque as pessoas acabam mudando, né? Então a gente não queria entrar muito nessa celeuma, então numa primeira abordagem a gente já pegou uma entrevista dessas 8, tá? De cada grupo, eu já vou mostrar, tá? Então no painel aqui ficou uma coisa assim, ó. Então, por exemplo, do pessoal que estava entrando na PME em agosto de 2013, então, portanto, estava fazendo a primeira entrevista, né? A gente pegou esses caras aqui, tá? Esses caras que estavam entrando pela primeira vez em setembro de 2013, eu também peguei esses caras aqui para minha amostra. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, né? E aqui também, os caras que tinham entrado em julho estavam na segunda, que tinham entrado em junho estavam na terceira, então, que tinham entrado em maio na PME estavam na quarta, também peguei esses caras. E a mesma coisa aqui para quem estava aqui, ó, agosto, julho, junho e maio de 2012. Então já estavam nas últimas entrevistas. Mas eu tinha informação para todos esses caras em agosto, tá? Então, esses grupos que ficaram achuradinhos aqui foram os grupos que a gente pegou para compor a nossa amostra do grupo de controle. A gente pegou a princípio para todas as regiões metropolitanas, né, as informações. Aí a gente tinha esse problema, né, para a partir dessa base de dados bruta da PME, começar a filtrar para ficar com um grupo mais parecido com o que a gente gostaria, né? Então, primeiro o filtro foi o quê? Idade e escolaridade. Pegamos jovens só com idade entre 18 e 20 anos, que era o mesmo do meu grupo de tratamento. E com uma escolaridade maior é igual à 8ª série ou 9º ano, que também era a escolaridade mínima para ter frequentado o projeto, tá? Então, claro, é uma coisa mínima que a gente tem que fazer aqui, garantir pelo menos a idade e escolaridade parecida com a do grupo de tratamento, né? E essa abordagem a gente está chamando de cross-sections, porque a gente só está usando as entrevistas de 2013, ou seja, a gente não está usando a dimensão de painel da PME, que você consegue acompanhar as pessoas ao longo do tempo. Tá? Aí, numa segunda abordagem, a gente usa o painel da PME, para olhar um pouco o que aconteceu no passado ocupacional dos jovens e na renda familiar. Tá? Então a gente tem 2 recortes. Um primeiro que eu pego as pessoas desse grupo de cross-section, que a gente acabou de mostrar, e eu também olho apenas os que já estavam na PME de 2012 e que haviam sido observados trabalhando em 2012. Por que eu pego pessoas que também já estavam trabalhando em 2012? Porque o pessoal do grupo de tratamento estava no projeto Jovem Aprendiz, então eles estavam também trabalhando. Então, estou pegando caras que também, mesma idade, mesma escolaridade e que também estavam trabalhando durante aquele período do projeto, né? E um outro recorte que é o grupo de cross-section, mas pegando apenas quem tinha uma renda familiar per capita menor que um salário mínimo, tá? Aí você fala assim, mas por que você não combinou os dois aqui, né? Pegar quem só estava trabalhando e que também tinha uma renda per capita muito baixa. Porque daí os grupos faziam assim, ó,
diminuía muito o tamanho do grupo. Então a gente não, idealmente gostaria de fazer a coisa mais, né? Mas não dá. Ou eu cortava por trabalho anterior ou eu cortava por renda. Se eu juntava as duas coisas, os tamanhos da amostra ficavam muito pequenos, porque a PME é pequena, né? Eu fiquei, desculpa, Claro, tem como voltar no slide? claro. Ou dois? Tem a tabela. Aí. Quando você está pegando a binária, a BMR, Isso. você está, assim, se uma pessoa respondeu, sei lá, julho de 2013, você pegou a pessoa que está em junho de 2013, que não, assim, Não. garantindo que são pessoas diferentes, porque a pessoa vai estar consecutivamente 4 meses. Aqui todo mundo respondeu só estou pegando essa entrevista de 2013, entre agosto e novembro. Mas a mesma pessoa pode ter respondido vários meses em 2013, né? Aí você está usando a pessoa várias vezes ou você está usando a mesma? Só uma vez. Aqui eu só estou usando uma vez a pessoa. Porque o que está acontecendo? Tá vendo aqui, ó? Esse 1, 2, 3, 4 são as entrevistas que essa pessoa dessa linha respondeu. Então você pode ver que de cada linha eu só pego uma entrevista. Entendeu? De cada linha eu só pego uma entrevista. Agora, para montar o longitudinal 1, o que eu pego? Eu pego esses caras aqui, ó, que responderam. Esse cara aqui, no caso, não vai entrar, mas quem que vai entrar? Acho que está ali na frente, mais para frente. Mas, por exemplo, para esses caras, eu tenho menos gente, porque esses caras aqui que estão fazendo. Não. Quer ver? Quem que é? Quem já estava trabalhando no Excel? Eu vou pegar. Eu tenho que pegar. São esses caras aqui, ó. O cara que, por exemplo, estava fazendo essas entrevistas aqui, os 5 aqui, ó, tá vendo? Eu tinha informação para ele do segundo semestre de 2012. Aí eu conseguia saber o que tinha acontecido com ele nas primeiras entrevistas dele. Aí você pegou todos os 5, os 6, os 7 e 8 finais ali também, né? Porque você também sabe se os 6, os 7 e 8 estavam trabalhando no ano anterior. Isso, exatamente. Tá? Então você vê que vai reduzir. Então eu não consigo compor isso com a renda, senão ficava muito pequeno o grupo. Tá? Que eu comentei ali. Tá? Oi? Os jovens do programa, eles são jovens aprendizes, certo? E esses jovens que vocês estão procurando na PME, qualquer ocupação? Ou jovens que são jovens aprendizes também? Não dá para saber. Não dá para saber se ele é jovem aprendiz. Pode ser que alguns sejam, outros não. É um tipo de trabalho um pouco... Você não Claro. sabe que é o mesmo trabalho que você está comparando, né? Com certeza. Esse é o desafio que você tem de trabalhar com base secundária como grupo de controle. Né? Por isso que a gente, assim, dada a impossibilidade de trabalhar com aquele cara que mora no Guarujá, que mora lá perto da instituição, que foi lá se inscrever... É mais uma limitação. É mais uma limitação. Exatamente. Mas só um detalhe, esses são todos os filtros que são feitos? Assim, agora todo mundo que está selecionado aí dentro é meu controle? Eu vou ter três grupos distintos, né? Já vou mostrar de resultado. Um que é só o cross-section, que é o cara que estava ali em 2013. Aí eu vou comparar trabalho, escolaridade desses caras da PME com os caras do CAMP. Aí o outro é comparar o tratamento com esse longitudinal, ou seja, caras que também já estavam trabalhando em 2012 e o que aconteceu, o que eles estavam fazendo em 2013. E aqui, olha, caras que também tinham uma renda baixa lá em 2012, tanto quanto a do grupo de tratamento, o que eles estão fazendo em 2013. Então são 3 comparações. Mas assim, não tem uma diferença, porque a PME, você está entrevistando cidades do Brasil, são 6 cidades do Brasil inteiro, né? Sei lá, até que ponto, na minha compreensão, acho que, sei lá, os jovens de São Paulo vão representar melhor os jovens de Guarujá do que os jovens de Recife. Isso, é isso que eu vou te explicar o que a gente fez para tentar lidar com isso daí, que era o desafio, né? Quem que eu vou pegar dentro da PME para comparar com esses caras do Guarujá, né? Eu tenho mais uma dúvida. Oi. Ali você cortou em um salário mínimo, certo? E antes não era meio salário mínimo? Mesmo problema, tamanho de amostra. Tamanho da amostra? Imaginei. É assim, são todas limitações, né? O importante é assim, a gente sabe que o resultado que for dar, a gente sabe que tem uma série de limitações. Tá? Aqui dá a ideia do painel, né? Que você tinha me perguntado, que eu mostrei no outro slide, mas é exatamente, estou pegando quem estava nas primeiras entrevistas aqui no segundo semestre de 2012, né? Entraram nesse painel, né? Aí eu peguei a primeira e a quinta entrevista desses caras, e dos outros eu peguei aqui a segunda, terceira e quarta, sexta, sétima e oitava. Então você vê que é bem menos gente nesse longitudinal, 1 e 2. Por isso que os grupos ficam bem menores.
Vocês entenderam essa tabelinha, gente? Mais ou menos. Cada linha é entrevista. Ó, o cara entrou em julho, fez a segunda em agosto, a terceira em setembro de 2012, a quarta em outubro. Aí depois ele fez a sexta entrevista lá em agosto de 2013, a sétima em setembro e a oitava em outubro de 2013. Tá? Então eu tenho que pegar, esse é o grupo que eu tenho informações tanto do ano anterior, 2012, como do ano em que eu vou avaliar o impacto do meu programa, que é em 2013. Tá? Você pegou só empregados? Não, justamente eu quero saber se eles estão empregados aqui em 2013. No Longitudinal 1, eu peguei pessoas que estavam trabalhando em 2012. Mas conta própria, essas coisas. Estavam trabalhando, peguei. Quem estava trabalhando, não era só ocupar, empregado, não era só empregado, então, quem estava trabalhando. Aí a questão, você chega que a questão deixa eu discutir o negócio dos grupos lá, depois a gente inverte, eu volto aqui na ordem, mas rapidinho. Aqui, ó, né? Depois eu volto no outro slide. Aqui é a escolha das regiões metropolitanas da PME, né? Com quais a gente trabalharia. Então o que a gente fez? A gente foi lá no Censo Demográfico de 2010 e a gente olhou o quê? Qual que era o perfil, que é a única base que assim permite a gente identificar os municípios, né? Então a gente construiu um monte de indicadores de mercado de trabalho, de atividade econômica, para o Guarujá e para as regiões metropolitanas cobertas pela PME. Tá? E o que a gente fez? A gente escolheu aquelas regiões que eram mais parecidas, o que tinha um perfil mais parecido com o Guarujá em 2010. Tá? Então essa é a estratégia que a gente utilizou para, de repente, escolher as regiões que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né? Que foram Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. Então também não saiu nada muito absurdo assim, tá? Então no fundo a gente vai ter diferentes grupos de controle, tá? Um vai ser o Rio de Janeiro, outro vai ser São Paulo, outro vai ser Recife, a gente vai ver se isso aí foi bem sucedido ou não, tá? Mas essa que foi a ideia, entendeu? Olhar lá no censo de 2010, que eu tenho informação de todos os municípios e ver quem que era mais parecido com o Guarujá e quem que não. Metodologia pra gente seleção de observáveis, né? Bem claro isso. O que a gente fez? Basicamente, regressão, seja na base de cross-section, seja na longitudinal 1, seja na longitudinal 2, são os 3 diferentes grupos de controle. O que entrou de controle na regressão? Gênero e raça, idade e escolaridade da mãe do jovem, né? Composição familiar, presença de irmãos mais novos, mais velhos, né? Então, uma estratégia mais mandar pau na regressão. E a segunda com um pareamento, aí no caso aqui apenas nessa amostra de cross-section, um pareamento que a gente fez com nearest neighbor, com um vizinho, sem reposição e com reposição, e com um caliper aí de 1 ponto percentual. Tá? E aí, no caso, a gente fez aqui no match também 2 estimativas. Uma que é simplesmente fazer o pareamento mesmo, ou seja, fez o pareamento e viu a diferença de média entre os grupos, e o outro que a gente fez o pareamento e depois a gente rodou uma regressão controlando pelas mesmas características que a gente tinha usado aqui, para saber se tinha alguma diferença, se o pareamento estava bem feito, se os grupos estavam balanceados. Tá? Então, basicamente, foi essa estratégia. Basicamente, você faz a regressão usando o próprio score como peso, né? Não entendi. Não, a gente fez umas mais simples. Simplesmente peguei a amostra pareada, eu rodei a regressão na amostra pareada, controlando pelas variáveis que eu usei no pareamento. Só para ver se o efeito era diferente ou não. Porque a gente vai vendo assim, veja que era um projeto com uma dificuldade grande de acessar os dados. Então a gente foi... Não dá pra gente fazer milagre, né? Estratégia de identificação, que é importante ficar claro, não, condicional na estrutura socioeconômica e familiar do jovem e nas oportunidades em termos de dinâmica de mercado de trabalho, que essa coisa de já está trabalhado ou não. Os jovens da PME representariam um contrafactual do que teria acontecido com os jovens do camp, caso eles não tivessem passado por lá. Com todas as ressalvas que a gente sabe que tem que ter uma hipótese de identificação como essa, tá? E que é importante destacar, ficou claro para eles também, tá, gente? O pessoal do campo ficou muito claro que o fato da gente não ter feito de inscrição, o fato da gente estar fazendo tudo isso, ia dar um resultado para eles que não era tão confiável quanto a gente gostaria, pro bem ou pro mal, antes de saber o resultado, tá? Então isso que eu falei que é muito importante, né?